Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para o nosso terceiro vídeo da Geometria Básica da FMS. Vamos lá. Concurso FMS Teresina, Banca e Decam. Conteúdo, Geometria Básica. Esse é o terceiro vídeo que vai falar sobre corpos redondos, circunferência e círculo. Hoje a gente vai falar sobre a diferença deles, o que é cada coisa e a utilidade. Bom, sendo bem direto, aqui a gente tem coisas simples, porém úteis. O que é que eu quero dizer com isso? A ideia de círculo e de circunferência é uma coisa bem primitiva, bem natural e, entre aspas, bem óbvia. Só que aí a gente entra com o que eu faço com essa ideia tão óbvia. As questões vão abordar isso das formas mais diversas possíveis, certo? Então, esse é nosso último vídeo, antes do vídeo de questões sobre geometria. Eu vou trazer um compilado com várias questões para vocês. E aí a gente vai falar aqui, vamos iniciar, falando o que é cada coisa, certo? A circunferência e o círculo são chamados de corpos redondos dentro da geometria plana por não terem lados, vértices, ângulos internos. A gente tem o que a gente chama de ângulo central, mas isso aí depende exatamente do centro de cada uma delas e de uma determinada abertura. Só que aí entra o seguinte, eu posso chamar isso de geometria mesmo não tendo lado, que nem um triângulo. O triângulo ele era o que tinha menos lados possíveis, que eram só 3. Aqui, entre aspas, a gente só tem um traço que ele é ligado nele mesmo, que aí eu formo a circunferência. Isso pode ser chamado de geometria? Sim. Por quê? Porque ele apresenta uma regularidade a partir do seu centro, beleza? Então a gente tem o seguinte, o papel mais importante deles é, eu tenho um ponto, que é o chamado centro, no qual todos os caras da borda têm a mesma distância, que é o chamado raio, certo? Então, a gente tem aqui a diferença primordial entre circunferência e círculo. Bom, pegando o exemplo da pizza, circunferência é a borda da pizza, o círculo é o recheio da pizza. Então, eu não consigo calcular, por exemplo, a área da circunferência, porque a circunferência é só um traço, certo? Já o círculo, ele é a bola cheia, então eu consigo calcular a área do círculo. Para eu calcular o perímetro, o que seria equivalente ao perímetro, que para a gente é o comprimento da circunferência, que é o tamanho dessa linha que forma essa borda, certo? Então, o comprimento é da circunferência e a área é do círculo. Porque observe, eu não tenho como calcular o tamanho desse círculo cheio. Então, não tem como ser o perímetro do círculo. É o perímetro da circunferência, que a gente vai chamar de comprimento, certo? Para isso, a gente vai ter fórmula. Aí, basicamente, a gente só precisa dessas duas fórmulas para a gente mexer com eles. E regularidades do seguinte tipo. Um círculo tem 360 graus para dar uma volta completa. Então, se a gente seccionar eles em partes iguais, esse ângulo vai ser dividido em partes iguais, certo? E aí a gente monta uma regra de 3 e é bem tranquilo. Vamos aqui. A circunferência se caracteriza por todos os pontos da sua borda terem a mesma distância para o centro e possui os seguintes elementos principais. O centro, que eu falei, que é o ponto central de tudo. Tudo vai partir do centro e a distância do centro até a borda a gente chama de raio. O que pode aparecer nas questões? O diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância, basicamente é 2 raios, de 2 pontos que são opostos. Se eu pego, o desenho está bem feio aqui, mas se eu pego o ponto A e o ponto B opostos pelo centro, refletidos pelo centro, eu tenho um segmento AB que liga o A e o B e passa pelo centro. Logicamente, como todos os pontos da borda têm a mesma distância do centro até o A é raio, do centro até o B é outro raio. E o AB, ou BA, é que a gente chama de diâmetro. É essa linha reta que passa pelo centro e liga 2 pontos que são opostos. E daí? Que se a questão quiser te complicar na parte de interpretação, ela não vai te dizer o raio, ela vai te dizer o diâmetro. Você precisa dividir por 2 e encontrar o raio, certo? E essas fórmulas? Antes de falar das fórmulas, a gente precisa falar do π. Porque o π é o que pode complicar a sua cabeça aqui. Mas vou tentar te convencer que é importante não encucar com isso. Porque o π ele é meramente um número irracional. Ele é um número que não tem valor exato. Então, toda questão é utilizada a aproximação. Ou é utilizado o próprio π, a própria letrinha, dentro das respostas. Certo? Então,
ele é um número irracional obtido pela divisão do comprimento e do diâmetro da circunferência. Então, quando eu for calcular o comprimento, eu vou precisar usar o π. Quando eu for calcular o raio, eu vou precisar usar o π. Então, se convença do seguinte, o π é uma letrinha que vai estar na fórmula, vai acompanhar. Se a questão disser use π igual a 3, você vai substituir o π por 3. Use π igual a 3,14, você vai usar o π igual a 3,14 e fazer as multiplicações necessárias. Vamos agora aqui para encerrar as fórmulas. O comprimento é o que é análogo ao perímetro dos outros vídeos. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. Esse Rzão é o raio. Então, 2πr é o comprimento. A questão vai te dizer o π e vai te dar um jeito de encontrar o raio. Às vezes está no próprio enunciado. Às vezes ele te dá alguma outra dica. Ele te dá o diâmetro, você divide por 2, encontra o raio. E aí depende de questão para questão. Ou a gente tem também a área do círculo. Lembra que o círculo é a bolinha cheia. A circunferência é só a borda da bolinha. Lembra da pizza? Circunferência é a borda da pizza. Círculo é recheio da pizza. Bom, a gente entra que a área do círculo é π vezes raio elevado a 2, ou raio ao quadrado. De novo, esse lance do π não precisa inculcar, é só uma questão de fórmula. A própria questão vai te facilitar nesse lance. E o raio é a grande coisa a ser descoberta, tanto para comprimento quanto para área. Você observa que você só precisa do raio, porque o π é dado pela própria questão. Então, a dificuldade todinha das questões de circunferência é você tentar encontrar o raio, porque aí depois você tem tudo, certo? Então, é aparentemente bem tranquilo, certo? Espero que você tenha compreendido tudo que eu falei. O vídeo fica por aqui. Próximo vídeo já é de questões. E eu vou precisar que você esteja em dia com essas fórmulas para a gente poder fazer essas questões de boa, certo? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.